A todos, a todas, obrigado Silvio pela oportunidade e a honra acima da oportunidade de apresentar o nosso mestre, professor Sérgio Mascarenhas, que, como você lembra, nesse ano completou 90 anos. Em 4 de maio nós tivemos a oportunidade no Instituto de Física de São Carlos, a instituição mãe do professor Sérgio, fazer um simpósio em homenagem aos seus 90 anos. E naquela oportunidade tive a chance de fazer um breve resumê histórico de uma carreira recheada de criatividade e pioneirismo na ciência, tecnologia e cultura. E vou, me perdoem por 20 minutos, compartilhar isso com vocês. E as fontes principais que eu estou usando e usei para fazer essa resenha, além dos quase 40 anos de convivência com o professor Sérgio, pessoalmente, mas foi essa correspondência entre o professor Mascarenhas e o professor Guerra Jacob, que é um físico também, liderança fundadora da física no Rio Grande do Sul. E ambos, há uns anos atrás, se propuseram a fazer uma troca de correspondências para relembrar o que foi o desafio de, quase que simultaneamente, o Sérgio um pouco antes, Guerra um pouco depois, saírem do eixo Rio-São Paulo, que é onde a física brasileira estava concentrada no início da década, até o início da década de 50. Só tinha física acontecendo ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. O Sérgio foi para São Carlos, o Guerra foi para Porto Alegre, e eles então relembraram isso numa série de cartas que ficaram registradas, ainda não num livro, mas eu tive acesso a elas gentilmente cedidas pelo professor Jacó. E um livro publicado lá pelo Instituto, A Física em São Carlos, que relembra isso. O professor Sérgio, nascido em 1928, fez o internato no Colégio Batista, no Rio, e ele relata nessas cartas, que nesse período gostava de ler e sonhava ser escritor ou advogado. Tinha, por conta dessa relação, às vezes não muito centrada no rigor que um colégio religioso tinha, e o levou a, muitas vezes, contestar esse sistema e não se adaptar tão bem a ele, com resultados em desempenho escolar nesses períodos iniciais que podiam ser duvidosos, mas foi no colegial que o Sérgio conta, que encontra uma turma, eram todos CDFs, uma tradução livre, e além disso ouviam música erudita, recitavam Manuel Bandeira, Carlos Drummond e liam os clássicos. Foram minha família verdadeira. Estudávamos juntos, sonhávamos juntos, e aí veio a diferença. Tivemos alguns excelentes professores em física, química, matemática, biologia, além do latim, história e geografia, também motivadores. O professor de física e química era Werner Krauledat, que veio a ser catedrático da Universidade do Brasil, foi ele que nos acendeu a chama. Destaca ele nessa carta para o professor Jacó o papel essencial do professor no despertar do interesse e da motivação para jovens. Em 1947 ele fez o vestibular para química, na Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, passou em primeiro lugar nesse vestibular e entra para o curso depois de Física, no ano seguinte, na escola que hoje é a Unirio. Então fez os 2 cursos, Química e Física, professores extraordinários, nós que somos um pouco mais velhos aqui, vamos reconhecer nessa lista algumas dos nomes mais tradicionais na física e na química, na matemática e na educação brasileira, Anísio Teixeira, por exemplo, Lourenço Filho, Leite Lopes, Costa Ribeiro, Jaime Thion, Atos Ramos, Cardoso, esses 2 últimos chegaram inclusive a ser presidentes do CNPq, Achille Bassi, que depois foi para São Carlos um período, Leopoldo Nashbin, pai do Aragão, famoso matemático do Rio de Janeiro, Aragão, amigo nosso, lá do Rio, na física, e era membro, inclusive ativo, muito ativo na UNE. Tem um caso famoso do diretório da faculdade, quando um novo reitor eleito
em detrimento de um outro candidato muito mais jovem, muito mais preparado, muito mais competente, e no dia da posse ele foi e entregou uma coroa mortuária em cima da mesa do reitor, em protesto à escolha do reitor, enfim, coisas que nós, quando estudantes, e depois de estudantes também ainda fazíamos, né? Olha que caras fantásticos, né, que a gente vê nessa foto, Sérgio. A única mulher aí, Elisa Frota Pessoa, que depois também fez uma carreira importante na física, né? Costa Ribeiro, que foi um dos seus mentores, Leite Lopes, Maurício Peixoto, como matemático, enfim, gente de primeiríssima linha. A física no Brasil, na verdade, assim como boa parte da ciência brasileira, nasce das grandes escolas, na Escola Politécnica, Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro. No caso, a Escola Politécnica do Rio, Henrique Morizzi, que liderava o Observatório Nacional e depois cria, em 1916, a Sociedade Brasileira de Ciências, hoje a Academia Brasileira de Ciências. A física se alimentou de alguns estrangeiros que vieram para o Brasil. Bernard Gross veio para o Instituto Nacional de Tecnologia, eventualmente orientando Costa Ribeiro, Dias Tavares e os professor Sérgio mesmo. Gleb Vatagen veio aqui para a nossa universidade, quando ela é criada, em 1934, para o Instituto de Física, instituição do nosso pró-reitor. Então, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, né? Depois, Gleb formando, o professor Vatagen formando Mário Schemberg, Leite Lopes, Jaime Tiomo, passaram, né, pela formação com Gleb Vatagen. Em 1937, Giuseppe Occalini vem também, e ele acaba liderando a formação de César Lattes, e a física foi o sucesso até do trabalho de César Lattes teve um papel importante na criação do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro, e o CNPq na sequência, em 1951. Aí são dois pilares da física em visita a São Carlos, três eu diria, né? Desculpa, Gleb Vatagen e Guido Beck e Bernard Gross ali pelo meio. Esse é o professor Sérgio, na Faculdade Nacional de Filosofia, ainda no final da década de 40, começo da década de 50. Aqui, Costa Ribeiro, do lado esquerdo, foi o mentor e orientador do Sérgio nas suas pesquisas iniciais. Aqui, já com o professor Ivone Mascarenhas, no laboratório da Faculdade Nacional de Filosofia, onde ambos se formaram. E aí a pergunta é, como uma pessoa com essa formação, com esse background, termina em São Carlos, né? Termina não, porque ele começa e nunca terminou, e nunca vai terminar. A física no Brasil, no início dos anos 50, estava essencialmente focada em física nuclear, partículas, teoria do campus. Uma física teórica, em grande parte. Estado sólido era considerado uma parte menor, com pouquíssimo apoio, né? Apesar de Gross e Costa Ribeiro terem ajudado Álvaro Alberto, o almirante Álvaro Alberto, a criar o CNPq, aqui nem o CBPF. Para se manter, o professor Sérgio, então, tinha vários empregos no Rio de Janeiro e atividades paralelas, desde revisar livros para o, então, Ministério da Educação, Anísio Teixeira, até dar aula em 2, 3 escolas diferentes, escolas de ensino médio, escolas de ensino superior já começando, e lhe pareceu, então, que São Carlos, como escola de engenharia da USP, recém-criada, parecia um abrigo ideal para criarmos a física do estado sólido e a cristalografia estrutural complementar a ela, e essa foi a decisão para, em 1956, chegar a São Carlos. Ali a gente vê a professora Ivone, aí já era Ivoninha, segurando a segunda filha do casal, e ela dizia, no seu relato também, chegar a São Carlos naquele tempo não era fácil, a estrada asfaltada terminava em Rio Claro. Se quisesse de Rio Claro para São Carlos, tinha que ser na terra. Para continuar a viagem, tinha que percorrer um longo trecho de estrada de terra. A partir de Rio Claro, tudo era terra. A opção, então, era viajar de trem. Ela chega de trem em São Carlos e conta à professora Ivone um dia, né, que descer, depois de uma viagem longuíssima, saiu do Rio de Janeiro, veio a São Paulo, trocou de estação para pegar outro trem, chegar em São Carlos, sair da estação ferroviária, numa rua de terra, com o filho no colo, e lembrar do Rio de Janeiro foi realmente, né, estressante. Mas isso mostra o pioneirismo de você, às vezes, sair dos grandes centros, né? Hoje a gente tem no Brasil oportunidades para os jovens em outros lugares que precisam ser exploradas.
E, rapidamente, Sérgio, então, produz artigos em revistas internacionais de prestígio, todos eles já produzidos em São Carlos. Você vê que, em 57, ele já estava publicando em Novo Timento, em teoria termodinâmica de condução térmica de dielétricos, sob campos elétricos. Depois, ainda em 57, um paper no American Journal of Physics. Em 58, outro trabalho no American Journal of Physics, agora já em coautoria com o professor Milton Ferreira de Souza, que veio trabalhar com ele na comunidade da física conhecida como Miltão, né? Depois veio a ser diretor do Instituto de Física de São Carlos, membro desse conselho universitário por muitos anos. Notem os estudantes que os artigos eram assinados por autor único à época, né? Uma prática típica de quem só trabalhava sozinho e com seus técnicos, no final das contas. Em 1958, o professor Sérgio faz o seu concurso de cátedra na Escola de Engenharia, torna-se, então, catedrático de Física. Em 59, 60, ele sai, aí a importância da formação e da colaboração internacional, fica um ano no Carnegie Tech, em Pittsburgh. Lá tem um contato importante com a Fulbright, uma fundação voltada para o apoio ao desenvolvimento da educação em países em desenvolvimento. Trabalha em física da matéria condensada, publica trabalhos extraordinários. Lá ele encontra, conhece e forma e faz dali uma amizade que foi de uma vida inteira com Ernesto e Amélia Hamburger, né, colegas aqui do Instituto de Física da USP em São Paulo. Aproveito aqui para fazer a nossa homenagem ao professor Hamburger, né, que nos deixou não faz muito tempo. Ele sempre atraiu jovens físicos e químicos para São Carlos, para o Brasil, com o apoio da Fulbright, promove sua qualificação no exterior. Era padrão, quando eu entrei no Instituto de Física de São Carlos, que ninguém se formava se não fosse ir para o exterior. Todo mundo começava, fazia o mestrado no Brasil e tinha que sair para fazer o doutorado no exterior. Essa era a prática universal. Essa era a lista quase completa da física da matéria condensada no Brasil em 1960. Esses eram os únicos físicos que faziam matéria condensada, física do estado sólido no Brasil. Boa parte deles no Rio de Janeiro. O Sérgio Porto já tinha vindo para o ITA e começado a fazer um pouco de física da matéria condensada no interior de São Paulo, mas restava isso a USP em São Carlos com o professor Sérgio. E veja como isso já foi um dos seus pioneirismos, né? Em 1969, o professor Sérgio organiza esse que foi o primeiro simpósio nacional de física do estado sólido e ciência dos materiais. Isso hoje depois tornou-se o Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, a maior reunião da física em número de participantes aqui no Brasil ao longo de décadas já, né? Esse primeiro simpósio foi organizado em São Carlos, em 1969, pelo professor Mascarenhas. Está ele ali no cantinho de trás. Ao lado dele, um jovem aqui, quem talvez reconheça nessa imagem, eu ia apontar, não deu, mas é o professor Sérgio Rezende, esse primeiro da esquerda para a direita ali. Veio a ser ministro, foi pelas mãos de Sérgio Mascarenhas que Sérgio Rezende termina no Recife, depois de uma estadia importante de formação no exterior, né? Vários outros aí que eu vou deixar para apresentar em outra oportunidade, mas só para ter uma ideia, a física no Brasil na atualidade, uma estimativa aqui da ordem de 5.000 físicos trabalhando com doutorado no Brasil, cerca de 50% disso hoje é matéria condensada e ótica. Áreas que, então, pioneiramente foram, né, trazidas aqui pelo professor Mascarenhas. Em 70, se cria o Instituto de Física e Química de São Carlos. Os nossos colegas co-irmãos do Instituto de Química estão aqui hoje presentes. Éramos todos departamentos da Escola de Engenharia de São Carlos. Esse é o primeiro prédio do Instituto de Física de São Carlos, ali à direita. Quem já foi na Física de São Carlos hoje sabe que esse é um emaranhado de prédios por ali que a gente, né, se perde quase, mas, enfim, foi assim que as coisas começaram. Mas não foi por aí que o Sérgio parou, né? A UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, passou pela mão do professor Sérgio, né? Na verdade, essa história tinha começado lá em 1960, quando um projeto foi apresentado na Câmara Federal para criar a Universidade Federal da Paraíba, pela junção de várias escolas que tinha lá.
E aí um deputado deputado federal daqui do Estado de São Paulo, fez um adendo, chamadas emendas parlamentares, e que colocou 3 artiguinhos no final de um decreto longo que criava a Universidade Federal da Paraíba, dizendo: fica criada a Universidade Federal de São Paulo, com sede em São Carlos. Era, então, deputados Monteiro da Cruz e Ernesto Pereira Lopes, uma liderança local da região ali, né? A efetiva criação da UFSCar somente se deu 8 anos depois, em 1968. Aí está Ernesto Pereira Lopes, no cantinho ali. E o primeiro reitor da Universidade Federal de São Carlos foi o professor Mascarenhas, que justamente, então, liderou aquela iniciativa de criar uma universidade. A proposta inicial era de juntar várias escolas para fazer essa universidade. E o Sérgio foi instrumental porque convenceu que era preciso começar uma coisa completamente nova, né? Não fazia sentido juntar coisas distantes, e que era importante a gente ter a oportunidade de criar uma universidade nova com programas de ensino novos. E o convence Ernesto Pereira Lopes para criar uma universidade que fosse independente. Ela nasce numa fazenda ali perto de São Carlos, com 2 cursos, um que nunca tinha existido no Brasil, o primeiro chamado Engenharia de Materiais. Hoje, uma das áreas mais vibrantes e atuantes da engenharia, né, essenciais para o desenvolvimento moderno. Criação direta do professor Mascarenhas. E um curso de licenciatura em Ciências, refletindo a sua preocupação na formação dos jovens, crianças e jovens, para as ciências, portadores de futuro da nação. Será que o Sérgio parava por aí? Já tinha criado um estudo de física, áreas novas de ciência, etc. Mas não parou, porque um grupo ele começa a motivar jovens a dizer: não, o futuro do Brasil está na agricultura, e todo mundo sabe disso, e a física tem que estar nisso. Então ele nucleia um grupo de jovens, naquele momento capitaneados por um estudante recém-saído do doutorado, chamado Silvio Crestana. Aliás, não tinha entrado no doutorado ainda, estava saindo da graduação, começando o mestrado. Silvio Crestana, que depois veio a ser presidente da Embrapa por muitos anos, né? E cria lá em 1983 esse núcleo de pesquisa aplicada à agricultura, que em seguida se instala para formar o Centro Nacional de Pesquisa em Instrumentação Agropecuária, hoje chamada de Embrapa Instrumentação Agropecuária, uma das unidades da Embrapa mais produtivas e mais centrais na história do desenvolvimento da Embrapa. 5 anos depois dele ter criado esse núcleo, já tinha essa reportagem aqui do Globo Repórter chamada Ninho de Cobras, mas cobras no bom sentido, né? Daquelas pessoas que eram, né, excepcionais naquilo que estavam fazendo, que era trazer tecnologia para a agricultura, para o campo. Hoje, a Embrapa Instrumentação Agropecuária é uma instituição ampla, com, enfim, inserção nacional e internacional extraordinária. Mas o Sérgio também, desde o início, sempre teve uma visão empreendedora. Ainda na década de 80, cria, junto com alguns jovens, né, estimula alguns jovens a criarem uma empresa de dosimetria de radiação, né? Você passava a ter acesso a equipamentos de raio-x amplamente utilizados em hospitais, a radioterapia começando a ser utilizada, e você precisava medir isso, e as pessoas, então, cria uma empresa. Hoje essa empresa, Sapra, é líder no mercado da produção de proteção radiológica no Brasil e na América Latina inteira, na verdade. Mais recentemente, vocês talvez tenham visto na imprensa, a BrainCare, né, uma empresa que tem uma tecnologia revolucionária de monitoramento não invasivo da pressão intracraniana. O professor Sérgio certamente vai contar uma parte dessa história. Já estou terminando, é meu último slide, penúltimo, na verdade. Tirei isso de uma das cartas entre o Sérgio e o Gerhard, quando ele fala: acabei optando pela física, mas sempre tentando usar a filosofia de Anísio Teixeira na minha carreira de professor, pois sei que a educação, sob um ponto de vista estrutural e é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Ser um professor, além de pesquisador, motivar jovens, é uma função que diria obrigatória profissionalmente em nossos países, onde há enorme analfabetismo científico. E um professor que entusiasma seus estudantes
ter uma extraordinária recompensa em ver nascer o brilho nos olhos ou uma carreira brilhante nos seus alunos. Aqueles fanáticos mineradores de ouro ou diamantes têm talvez os mesmos componentes de neurotransmissores no cérebro que os igualmente fanáticos professores. E foi assim que eu terminei aquela e termino hoje essa palestra, professor Sérgio, dizendo, caro mestre, nós todos e muitos outros, inspirados por você desde quando jovens, te agradecemos por ter transformado, então, nossas vidas, e todo mundo que está nessas fotos foi aluno do Sérgio de uma forma ou de outra. Muito obrigado. Inclusive o nosso vice-reitor, que acabou de entrar no recinto.